estudantes da EBD. É com muito prazer e satisfação que nós estamos hoje aqui para darmos início a essa pré-aula, na qual estamos de posse da lição de número 3, né, na qual fala a respeito da volta de Jesus, ou esperando a volta de Jesus. O texto áureo está inserido no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nos diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também a lição deste domingo, a leitura bíblica que está inserida no livro de Mateus, capítulo de número 24, e o verso de número 42 a 46. Eu vou deixar a leitura bíblica em classe para vocês lerem em casa, né? E assim nós podemos ganhar um pouco de tempo, né? Mas essa lição é uma lição importantíssima para todos nós que estudamos a palavra do Senhor, também para você que estuda conosco, né? Acompanha-nos essa pré-aula, essa aula via vídeo, né? Graças a Deus por isto, né? Nós temos 3 tópicos na lição deste domingo, e o primeiro tópico ele nos fala sobre aguardando a volta do Senhor, né? O segundo tópico ele nos fala atitudes errôneas diante da vinda de Jesus, e o terceiro tópico fala sobre atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Então nós vamos dar início a esta aula, vamos falar um pouco sobre como aguardar a volta do Senhor, né? Quando falamos em aguardar a volta do Senhor, não é aguardar de qualquer maneira. Bem sabemos que nós, os crentes, sabemos como aguardar a vinda do Senhor. Primeiro ponto, eu posso dizer, ou podemos falar que aguardar a vinda do Senhor é estarmos em santidade, é estarmos vigilantes, né? Pois Jesus ele exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou: vigiai, pois não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então vamos ficar atentos à volta do Senhor. Não sabemos a data, nós sabemos que o Senhor Jesus ele não marcou a data, ele não marcou a hora. Ele nos afirmou, ele nos afirma que ele voltará, né? Estamos atentos à volta do Senhor, né? Então temos que estar em santidade, temos que estar em vigilância, né? Aguardando a volta do Senhor, né? E temos que ser também cheio do Espírito Santo, né, irmão Fábio? Né? Aqui no segundo subtópico ele fala assim, cheio do Espírito Santo. Quando fala assim, cheio do Espírito Santo, quando nós vimos no livro de Mateus, né, capítulo número 25, que fala a respeito da parábola das 10 virgens, né? Isso. Né? A parábola das 10 virgens, né? Que fala a respeito do azeite, né? E o azeite, ele simboliza, irmão Fábio, o Espírito Santo, é isso? Isso. Pode ser o irmão Samuel, pode ser o irmão Tiago, pode ser todos vocês que estão assistindo a gente nessa segunda aula, né, que a gente tem trazido, e a terceira lição do primeiro trimestre de 2016, como o nosso irmão Samuel tem falado. É muito importante a gente frisar que a presença do Espírito Santo na vida do crente, né, irmão Tiago, é muito importante, ou seja, é de suma importância, porque, na verdade, o Espírito Santo é aquele Consolador que o próprio Jesus ele fala em João, no capítulo 14, né, quando ele diz que ele enviaria, né, capítulo 14 em diante, ele vai deixar bem claro que ele enviaria outro Consolador. Se a gente for observar, ele vai enviar outro Consolador, e esse é o Espírito Santo, conhecido como Paracleto Divino. E na verdade é o Espírito Santo que nos norteia, que nos guia, e ele, como diz a palavra de Deus, né, irmão Samuel, ele é o penhor, né? E é ele quem assegura a salvação do crente. Ou seja, isso quer dizer que o crente deve ser, acima de tudo, não só fazer parte de uma denominação específica, não apenas ter um traje, vamos dizer assim, que supostamente a gente pode dizer que é um traje de uma pessoa cristã,
Mas o que vai diferenciar exatamente essa pessoa, se ela é crente que espera a volta de Jesus ou não, é exatamente a presença do Espírito Santo. Suas atitudes, né? Exatamente. A presença do Espírito Santo, ela vai exatamente marcar isso. Porque o Espírito Santo vai estar exatamente na vida de quem agrada a Deus. É que a gente vê, tem pessoas que têm aparência de evangélico. Exatamente. Né? Aquela aparência, e você olha que muitas vezes você pode até saudar com a parte do Senhor, né, irmão Thiago? Aquela pessoa tem uma aparência de crente, né? Na realidade, aquela pessoa ela não é uma pessoa crente, né? Uma pessoa evangélica, né? Então, não é exatamente a maneira de vestir, né? Nós sabemos que as vestes identificam, né? Se aquela pessoa é evangélica ou não, né? Ou não. Muitas vezes só se veste de uma maneira que aquela pessoa tem um brilho, né? Muitas vezes a pessoa tem um brilho, né? Daquela pessoa crente, né? Que nós falamos assim, essa pessoa um dia ela vai aceitar a Jesus, não é verdade? Então, são as atitudes das pessoas que devem mostrar se ela é crente, se ela está em santidade ou não, né, meu pai? Exatamente. O Espírito Santo aqui, representado no capítulo 25 de Mateus, né? Lá a gente vê como se fosse o azeite. Né? Apesar que a gente deve deixar bem específico que o propósito de Jesus nesse sermão, capítulo 24, 25, não era enfatizar especificamente o Espírito Santo na vida do crente. Né? Está aí como indício, porque a gente sabe que o óleo ou o azeite representa o Espírito Santo e também representa a alegria, tanto assim como uma luz, né? Então a gente precisa entender que especificamente Jesus queria deixar bem claro no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus acerca da vigilância, acerca de estar atento com relação à volta de Jesus. Então o Espírito Santo, ele é um fator principal na vida do crente e é ele quem exatamente nos alerta, né? O crente com o Espírito Santo, ele quando muitas vezes cochila, a palavra de Deus diz que é ele quem ensina ou nos faz lembrar. Isso quer dizer que o Espírito Santo está sempre nos alertando e isso nos faz estar atentos. É como se fosse uma pessoa dormindo ou cochilando e alguém do lado dele chega para ele e diz: olha, presta atenção, acorda, abre o olho que não é hora de dormir não. Assim é a presença do Espírito Santo. Exatamente. Muitas vezes eu costumo dizer que às vezes um crente chega a cair por displicência, por ele não estar vigilante, ele não conhecer a voz do Espírito Santo. Né? Se nós formos perguntar a cada um de nós, ou a você que está nos ouvindo, né? Você vai dizer que algum dia talvez você fosse fazer algo que iria desagradar a Deus, o Espírito Santo dizer: pá, não faça, né? Você é crente, né? Ele desperta, né? Então eu tenho certeza que cada um de nós, então nós temos essa experiência, né? Para que podemos falar, porque se você não vive, né? Você não passou por uma determinada experiência, você não tem como falar, né? Mas eu posso dizer com certeza, né? Eu tenho essa experiência vivida, né? Deu o Espírito Santo alertar: opa, não faça, pare, volte, vá, né? Então temos que estar vigilantes, né? Então é muito bom sentirmos, né, a presença do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, que ele já sempre nos alertando, né, irmão Tiago? É muito interessante essa parada das 10 virgens. A gente nota que as 10 eram virgens e estavam aguardando a vinda do noivo, ou a vinda do esposo que representava Jesus. Né? E a gente observa que em um momento, a Bíblia diz, ela vai trazer em vários momentos, vai dizer que nós não sabemos a hora que ele é vir. Ele virá como um ladrão, a hora que ninguém sabe. A Bíblia relata que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ele vigiaria. Entendeu? Então Jesus ele não disse a hora, feito irmão Samuel já frisou, ele não disse a hora que ele vinha. Então as 10 virgens, elas tinham que estar preparadas, aguardando a vinda do noivo. E o que aconteceu? 5 delas tinham azeite e tinham reserva. E 5 delas não tinham azeite suficiente para aguardar. Porque interessante na nossa vida como cristão é que Jesus ele não deixou marcado o dia da sua vinda.
Então nós temos que estar aguardando, esperando, confiando e levando uma vida de santidade e purificação, uma vida separada do mundo e tendo reserva, não é isso, papai? Exatamente. É exatamente por conta da volta, a gente estava até falando em off, acerca da iminência e da eminência, né? Exatamente. É exatamente como o senhor falou quando a gente estava conversando, que é exatamente por causa da iminência da volta de Cristo que a gente deve estar atento como se ele fosse voltar hoje. É porque pode acontecer a qualquer momento, né? Exatamente. Qualquer Iminência momento. geralmente já significa algo inesperado, né? Diferente de eminência, tá certo? A gente não pode confundir, como o nosso irmão Tiago estava comentando com a gente antes da gente começar essa aula, a eminência é diferente de iminência, né? A eminência você tem que estar atento, é bom para você não falar ou se confundir com essa palavra, né, irmão Tiago? Eminência significa alguém que tem uma autoridade elevada, né? E uma pessoa que aparece de maneira iminente é uma pessoa que chega de maneira inesperada. Ou seja, ninguém espera a presença dessa pessoa, né? É de suma importância a gente entender, e a vigilância, ela serve exatamente por isso. O casamento que o nosso irmão estava falando, essas 10 virgens, elas esperavam exatamente na casa da noiva a vinda do esposo. Geralmente era comum o noivo chegar especificamente à meia-noite, né? Apesar que a gente percebe que nos dias atuais do nosso casamento tradicional aqui, quem atrasa é a noiva, né? Mas na verdade o noivo não se atrasava, não é que ele demorava, a demora do noivo já era considerável, se sabia que o noivo iria demorar, mas que no momento específico ele iria chegar. Agora ele poderia chegar antes ou até o momento em que era específico para o noivo chegar no casamento judaico, que era exatamente à meia-noite. E por que das lâmpadas? Porque a meia-noite geralmente é escuro, né? Então a gente precisa entender que os tempos estão difíceis. Essa escuridão aí representa exatamente os dias difíceis. E se nós não estivermos com a lamparina cheia de azeite, que representa o Espírito Santo, e essa luz, não só o Espírito Santo, mas também a conduta do crente, né? O próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra, e nós somos o quê? A luz do mundo, né? Então a gente tem que fazer a diferença desse mundo de escuridão que estamos vivendo, porque o noivo a qualquer momento pode voltar, mas se estivermos preparados, como será? Né? Como será? Ainda com assim, o avanço da tecnologia, assim, que a gente tem visto aí que a tecnologia tem avançado cada vez mais, não dará tempo para ninguém se comunicar, dizer, olha, Jesus voltou e te prepara aí, te organiza, porque para você vir também, porque vai ser repentino. Exatamente. Não tem como. Algumas pessoas dizem, irmão Samuel, que a mídia vai promover aquela coisa toda, só que na verdade vai ser tão rápido que ninguém não vai nem saber como é que foi direito, só depois. Quando aqueles que ficarem se derem conta de que o noivo veio, porque o mundo ele não vai ver o arrebatamento da igreja. Exatamente. É uma coisa, precisa entender o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo em glória, aí vamos ver sim ele, né, nas nuvens, mas a primeira vinda dele, certo, que vai arrebatar a igreja, né, o mundo não vai ver, então nem tem como anunciar, né, então quando nós não tem como anunciar, então é preciso estar sempre em alerta. Aí vejamos que no segundo tópico da lição ele fala o quê? Atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Aí você vê que no texto, Mateus capítulo 24, 45 a 51, quando Jesus ele fala a respeito do servo fiel, né, e do servo infiel, né? Porque vejamos que ele, de certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, Jesus contou uma parábola sobre o servo fiel e prudente e o mau servo, né? O mau servo é exatamente aquele que ele diz: meu Senhor, ele tardará chegar, né? Tardará chegar. E quantos hoje, né? E por que não falar do nosso meio? O mundo ele já não espera, o mundo na realidade ele não crê, eles não acreditam, né, que Jesus ele vai voltar, né? Ele não tem essa consciência, mas no nosso meio, vamos dizer, que tem pessoas hoje, né, que eles estão achando que Jesus ele vai demorar.
Eu acredito que essas pessoas que pensam dessa maneira, ou esses crentes, ou se dizem crentes, pensam dessa maneira que Cristo ele vai demorar a retornar, vai demorar a vir a buscar a sua igreja, vê que eles estão crendo na volta de Cristo, mas ele não crê, tá certo? Eles falam que ele vai demorar. Esses crentes são aqueles crentes que estão passivos a se desviar do caminho do Senhor, né? Eles achando que vai ter tempo, né? Onde corre o risco, né? Que nós sabemos que nós estamos esperando Jesus hoje estamos esperando, mas também alguns esquecem que nós somos mortais, né? Eu posso estar aqui, Jesus nos arrebatar, nós estamos esperando Jesus hoje, mas sabemos também que amanhã podemos falecer, então temos que estar preparado. Não é verdade, irmão Fábio? E é bom a gente lembrar que essa preparação, já que a gente está falando das formas, atitudes errôneas, antes da gente continuar, a gente precisa lembrar que os crentes estão se esquecendo de aguardar a volta de Jesus em santidade e em amor, né? Né, irmão Tiago? Eu queria que o senhor comentasse sobre esse ponto aí, porque a gente tem alguns pontos específicos a tratar nesse ponto. E é por isso que muitos estão seguindo de maneira errônea, esperam Jesus de forma errada, porque exatamente não estão aguardando em santidade e em amor. Na carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo de número 13, o verso 13, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o amor desta é o maior. Então, a gente observa aqui que a santidade, a pessoa ser santo, é uma pessoa que é separada. A pessoa foi separado do mundo e não vive na prática do pecado. É uma pessoa que procura se desviar do mal. Pessoa que procura viver uma vida de santidade, uma vida separada do mundo. Uma pessoa que procura estar sempre se consagrando. Ser santo é ser separado, consagrar-se para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes, santos em todas as nossas maneiras de viver. Lá em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 14, diz: seguir a paz com todo. E o quê? E a santificação. Sem o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é muito interessante esse texto aqui do escritor anônimo aos Hebreus. Ele, quando fala isso, eu acho muito interessante porque ele diz que seguir a paz com todos. Ele fala de um modo geral. E algo que tem que partir de maneira pessoal, né? Quando ele diz seguir, ele está falando diretamente com a pessoa. Então é algo muito pessoal. Independente que alguém não queira muita conversa comigo, ou não goste de mim ou do nosso irmão Samuel por algum motivo, o meu dever como cristão, se eu quiser chegar no céu e estar preparado para a volta de Jesus, eu tenho que seguir a paz com Pedro, né? É interessante porque o amor, ele ama incondicional. O amor, na realidade, ele não ama procurando receber algo em troca, não. Quem ama, se dá. Então, a gente vê que mais na frente, Jesus, ele aqui na lição, Jesus, ele falando para os discípulos, ele disse que o que diferenciaria eles, o que daria a entender que eles eram discípulos de Jesus, era o amor. Porque eles amais uns aos outros. Isso. A gente observa que na Torá existia 613 mandamentos, que no Sinai foi reduzido para 10. E depois Jesus, ele enfatizou em apenas 2. Agora, por que Jesus ele enfatizou em apenas 2? Jesus não deixou a lei de Moisés de lado, não. Ele quis esclarecer que quem ama não mata, não furta, não levanta falso, não calúnia. Então ele quis enfatizar isso. Ele diz que quem tem um amor, quem ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu irmão, então ele consegue cumprir todos os mandamentos que Moisés determinou. Exatamente, é importante frisar, irmão Samuel, que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ele deixa o mais específico: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar a Deus, disse o apóstolo João em uma de suas cartas, se eu não amo meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo alguém que eu nunca vi, se eu não amo quem eu vejo todo dia? Então, jamais quem diz que ama a Deus, ele aborrece seu irmão. Né? Então é interessante a gente entender. E o grande problema, irmão Tiago e irmão Samuel, é que as pessoas estão deixando de viver em santidade, e isso acarreta em quê? No que Jesus falou.
por causa da iniquidade, o amor de muitos acontece o quê? Esfriar. Vai esfriar. É. Então é por isso que há desamor na igreja, a calúnia, a difamação, a desrespeito. As pessoas não me consideram, não te consideram, às vezes eu não considero, porque eu não amo. E por que eu não amo? Porque eu tenho aberto a porta para o pecado. Tudo para mim é correto. Então a gente não deve também confundir pecado com fanatismo religioso, né? A santidade em si como fanatismo religioso. Porque quando fala o fanatismo religioso, né, nós vimos no decorrer da lição alguns exemplos. Esses exemplos ele é dado pelo nosso irmão aqui, na qual ele coopera com esta lição nesse trimestre, né? Aí podemos citar, né? Que ele fala que santificação é necessidade imperiosa de separação de tudo o que a Bíblia condena e não do que certos líderes elegem como pecado, sem qualquer fundamento bíblico, né? Isso. Então, santificação é se separar o quê? Do mundo, né? Separar dos costumes mudando, tá? Exatamente. Muitas vezes é necessário você se separar até de alguém, né? Se é necessário se separar de alguém para se santificar, se separe de alguém para ser santo, para se santificar, não é verdade? Então, veja que o que a Escritura diz aqui, que houve tempo em que se um homem não usar chapéu, esse não seria santo, né? E se uma mulher não usasse um vestimento, né, longo, com um decote no pescoço e mangas compridas até os punhos, mesmo no clima, né, especial como o nosso, né? Nosso clima, onde é um clima especial, nosso clima aqui do Nordeste, né? Verdade. Né? Nós estamos aqui já sentindo o clima, né? Esse clima tropical, que até é um clima bom, né? Mas imaginou a mulher estar com a roupa aqui no pescoço, né? E está de mangas compridas, né? E se ela não tivesse aí, ela não era uma mulher... uma mulher de Deus, né? Uma mulher santificada. Né? Então eu vejo que não é por aí, né? É necessário sabermos como se santificar, como vamos santificar. Que vejamos hoje. Aí, são minhas palavras. Uma mulher, ela tem um cabelo longo, né? O cabelo que Deus deu a ela, né? Ela precisa cuidar do seu cabelo, porque cuidar da saúde é simplesmente ir ao médico, não é tomar simplesmente remédio porque está doente. Mas Deus deu à mulher um cabelo lindo, cabelo longo, né? E aquele cabelo tem aquelas pontas. Será que ela não pode mandar cortar aquelas pontas, né? Ajeitar o seu cabelo que Deus deu, né? Usar alguns shampoos e deixar seu cabelo mais sedoso, coisa parecida, que eu não entendo bem de cabelo, porque quase eu não tenho, né? Mas será que essa mulher está em pecado em cuidar do seu cabelo? É isso que é santidade? E a grande dificuldade é essa, irmão Samuel e irmão Tiago, porque as pessoas se colocam como juízes, né? Sem nenhum fundamento bíblico. Diz que eu estou pecando, que o Senhor está pecando, que você está pecando, mas não tem uma base bíblica. E às vezes utiliza textos que no seu original não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ou seja, é uma pessoa fanática religiosa, não importa quem ela seja, né? O próprio comentarista da lição fala a respeito disso. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, né, que faz parte do comentário dessa lição, desse trimestre, né, pastor Elinaldo Renovato, você vai ver que o próprio pastor ele fala de até líderes, tá certo? Estou falando de um modo geral, pessoas que, por acharem que aquilo é errado, quer colocar como se fosse doutrina, irmão Samuel, irmão Tiago. E o grande problema está aí, porque aquilo que já foi colocado como evangelho, como doutrina, não pode ser modificado. Então a gente não pode mudar a tradução da palavra de Deus. É por isso que muita gente está esperando Jesus de forma errônea, como está falando na lição que segue, não é verdade? É interessante atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. A gente precisa viver como a igreja tessalônica vivia. Ela aguardava a vinda de Jesus para aqueles dias. E acontece, é muito interessante, o que está acontecendo é que as pessoas estão aí sendo levadas e achando que Jesus ele não vai voltar. Porque você vê que Noé, o pregoeiro da justiça, ele começou a anunciar que Deus ia mandar o dilúvio.
Ele fez a sua função, ele pregou e por fé construiu a arca que Deus determinou, Deus estudou a medida e ele começou a construir e anunciar o Evangelho. Mas o interessante é que o dilúvio ele veio como ninguém esperava. Ninguém esperava. É isso que eu falo. Também a gente pode usar também a referência de Ló, né? De Ló também, que foi uma forma inesperada. Então, da mesma forma, será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia lá atrás, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, diz que vai ser como no dia de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. A vinda dele vai ser repentina, como a gente já tem falado, como um relâmpago que sai do ocidente, se mostra. Então vai ser, de repentemente, que a vinda de Cristo se dará. As pessoas estão feitas no tempo de Noé e no tempo de Ló, desapercebidas. Que no tempo de Ló há uma diferença, né? Nós falamos do tempo de Noé, ao tempo de Ló há uma diferença, né? E que hoje podemos dizer que nós estamos quase vivendo o tempo de Ló, hoje recentemente, né? Então uma vergonha, né? O mundo, né? E principalmente o nosso Brasil, a nossa nação. Você vê que no tempo de Noé, então a Bíblia fala que eles casavam, né? Estavam assim, em casamentos, bebiam e tal. E você vê que no tempo de Ló já não se fala assim tudo isso aí, mas a gente não encontra falando que dava-se em casamento, casava-se, dava-se em casamento. Estava em uma situação mais aguda do que no tempo de Noé, né? O tempo de Ló, tempo terrível, né? E nós podemos ver nos dias atuais que isso está quase que acontecendo em nossa nação. Como esse sexualismo, né? Predominando. Exatamente. Predominando com muita força, podemos dizer assim, o homossexualismo, né? Que isso aí estão vindo de encontro à palavra de Deus. Outra coisa também, existe até seitas aí que se dizem igrejas, que estão puxando essas pessoas para si e deixando que essas pessoas vivam da forma que bem entenderem e se sentindo que são pessoas eleitas a morar no céu, vivendo dessa forma. Que é ensinamento diabólico, né? Esse é um ensinamento diabólico. Agora vejamos, tudo nós vamos falando e vejamos que há escarnecedores, né? Nesse período, nesse tempo, nós temos um tempo de escarnecedores, né? Eles se escarnecem, eles falam que desde o tempo de meus avós que eu vejo, eu escuto falar na vinda de Jesus, e agora ele não veio, né? Eu vejo que a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria escarnecedores, né? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias viriam escarnecedores andando segundo as suas concupiscências, ou seja, o pecado, né? E dizendo onde está a promessa de sua vinda. Porque desde que meus pais dormiram, meus avós, né? Certo? Que ouvimos falar, né? Que Jesus vem, né? Mas até agora ele não vem. Mas deixa eu te dar um recado para você que nos está ouvindo, e você não é evangélico, mas gosta de acompanhar a aula, né? O que seria de você hoje, se Jesus tivesse voltado ontem? Aonde você estaria, né? Você é um privilegiado, ainda por ouvir a palavra do Senhor. Quando nós falamos do tempo de Noé, né? O povo teve a oportunidade de entrar na arca, não deram ouvido. E hoje, muitos não estão dando ouvido à palavra do Senhor, né? Lembre-se, estamos no tempo da graça, mas o tempo da graça ela vai passar, né? Então, o que seria de você se Jesus tivesse voltado ontem? Então, bom é não escarnecer da palavra do Senhor. Então, vejamos, o apóstolo deu como resposta o ensino bíblico que indica a matemática de Deus. E agora, né? Veja a matemática de Deus. Será que você consegue entender, né? Ele fala que Jesus não voltou ainda. Há tanto tempo que eu escuto falar, né? Desde a minha meninice que eu escuto falar que Jesus volta. Mas você esquece que a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então isso aí é a onisciência de Deus. Quem somos nós? Quem é você para querer entender? Apenas eu posso deixar para você, meu amigo, um convite. Aceita Jesus. É verdade. É interessante que quando ele diz 1000 anos como um dia como 1000 anos para Deus, isso quer dizer que Deus ele não depende do tempo, não, né?
Porque Deus, a gente pode dizer que Ele é atemporal. Ele é hoje, Ele é ontem e Ele sempre será. Então o tempo é que está à mercê de Deus. Daniel disse, né? Capítulo 1, versículo 21 e 22. Né? Ele diz que Deus muda os tempos e as horas, remove reinos e estabelece reino. É importante a gente também frisar em relação ao povo que escarnece, irmão Samuel, e acerca da ignorância quanto à volta de Jesus, porque existem dois tipos de ignorância, né? Dois tipos de ignorância. Às vezes você ignora alguma coisa por falta de conhecimento, né? E às vezes você ignora alguma coisa demonstrando não ter conhecimento, mostrando conhecimento daquilo. Então, em relação à época de Noé, os homens ignoraram tendo conhecimento. Não é que eles não sabiam, né? Porque na verdade as evidências mostravam, nunca choveu na época de Noé, né? Mas não creram na palavra que Noé dizia e assim viveram ao seu bel prazer. Então a gente precisa tomar cuidado e viver de acordo com a palavra de Deus, sem jamais escarnecer. E o senhor acredita que existem ainda cristãos que escarnecem acerca da volta de Jesus? Ainda tem muitos crentes, muitas denominações por aí, que dizem que a volta de Jesus acontece quando o homem morre, né? Jesus volta para aquele que morre, irmão. Não tem essa história, ou seja, é como se fosse um conto de fada. A volta de Jesus. Falando, você vê que também há alguns teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Jesus é o quê? É uma utopia. Exatamente. Né? Uma utopia. Então isso é escarnecer, né, dessa verdade bíblica. Né? É verdade, meu irmão. Então a gente precisa tomar cuidado e ter atitudes de servos bons e de servos fiéis. Né? É isso que vai fazer a diferença quando o Senhor da casa voltar. Né? Porque não adianta na frente do Senhor ser uma coisa quando Ele diz que vai, mas em breve volta. Né? Às vezes a gente encontra pessoas que no trabalho não é assim, né? O patrão está lá e na frente do patrão ele é uma coisa, né? Quando o patrão sai, ele age de forma diferente, ou seja, ele descuida do trabalho, ele deixa de fazer o seu papel. E nos dias de hoje, em relação ao sentido espiritual, há muitos cristãos assim, né? Jesus disse, vou, mas eu voltarei, capítulo 14 de João. E tem muita gente achando que Jesus está demorando e está vivendo como se o chefe, como se o dono da casa não fosse voltar, né? Ele está fazendo o que quer na casa que não é dele, não é verdade? Exatamente, porque eles esquecem que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, o que ele diz, o que ele exorta aos crentes a serem também irrepreensível, né? Ser irrepreensível. Então, o que é ser irrepreensível? Né? É estar atento, irmão. Estar sempre se cuidando para não estar pecando, né? Porque há crentes dentro da igreja que cometem pecado, irmão, né? Estão sempre em pecado. E muitas vezes, eu costumo dizer, há crente que faz o tempo todo pecando, botando a culpa no inimigo. É verdade. A gente vai voltar já, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o último tópico da nossa lição. Aguarde. Bom, estamos de volta para finalizar essa aula de hoje, certo? A gente vai estar concluindo essa aula de hoje com o terceiro tópico dessa terceira lição do primeiro trimestre de 2016. Nosso irmão Samuel vai estar dando continuidade. Bom, o terceiro tópico ele fala sobre atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor, né? Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus, né? Que não temos outro nome, tá? Que possa nos salvar, ou seja, não temos outra pessoa, outro homem que seja o redentor da humanidade, né? E sim Jesus. Mediante a fé, teremos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, não dava lugar à repreensão, censurou a crítica pertinente. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda boa consciência, né? E isso é o que devemos fazer. Cada um de nós que servimos ao Senhor, temos a boa consciência, né? Porque, irmão, quantos que não têm a boa consciência hoje, né? Se dizendo crente, irmão,
praticando certas coisas. Veja bem um exemplo, crente que compra e não paga, irmão. Crente que pede emprestado e não paga. Será que ele está tá de boa consciência? Está de boa consciência? Não. Ele se encaixa aqui, ele não tem uma boa, ele tem que ter boa consciência. Né? Pessoas que acham que pedir emprestado e não pagar, certo? Não faz parte, como um cidadão do céu, né? Um bom cidadão, ele tem que ter a sua consciência diante dos homens, né? Limpa, comprei, paguei, pedi emprestado, devolvi. Deixa eu ler um versículo aqui que o mesmo apóstolo Paulo ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vê o que diz: quanto aos irmãos, quantos aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisto, só pensais. Isso, pensar. Peraí. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele exorta os crentes, né, a serem também irrepreensíveis. Irrepreensível em tudo, né? Em tudo. Temos que ter um máximo de cuidado, né? Porque vejamos que coisa terrível. Você em uma empresa e alguém chegar e perguntar: quem é aquele? Você falar: é o irmão fulano. Irmãos, que terrível. Como é aquele irmão ele está esperando a volta de Cristo? Né? Qual a atitude? Será que ele está tendo a atitude do servo fiel ou infiel? Meu Fábio. Tá? Meu irmão, é de suma importância a gente destacar bem isso, porque quando o comentarista fala que deve-se ter uma vida irrepreensível, trata-se exatamente de uma conduta ilibada. Né? Então, de forma nenhuma, uma pessoa que age dessa forma, ela é um servo bom e fiel. Quando a gente fala de fidelidade, a gente fala de confiança. Alguém em quem você pode ter confiança nessa pessoa, né? Quando o próprio Deus dá testemunho de Jó, a gente vê as qualidades, quando ele diz, né? Quem há na terra como meu servo Jó, né? Íntegro, se desvia do mal. Então, fidelidade não está relacionada apenas à fé, porque a fé em si também trata-se de fidelidade, que é exatamente você ser independente da situação, do lugar, respeitar e considerar determinada pessoa, e aqui no sentido espiritual, o próprio Deus. Então, são essas pessoas que a Bíblia diz que o próprio Jesus irá buscar. A Bíblia diz que os fiéis da terra são aqueles que irão morar no reino de Deus, né? Então, fidelidade aqui trata-se exatamente dessa confiança que Jesus deve ter e que devemos passar em relação ao nosso compromisso com Ele. Exatamente. Então, não dá lugar à carne, irmão Tiago. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre não dar lugar à carne, né? Que atualmente muitos crentes estão se aproveitando da liberdade cristã. É verdade. Né? Como a gente já tem falado aqui no Samuel hoje, infelizmente existe igreja para todo tipo de gosto. Pessoas hoje... igreja para todo tipo de gosto. De gosto, né? Interessante, né? Falar isso. Existem pessoas hoje, porque ser gospel e ser cristão é diferente. É diferente. Mas virou moda, as pessoas querem bater no peito e dizer: eu sou gospel, eu faço parte da igreja, querem estar ouvindo os hinos que são lançados aí por muitos cantores famosos e querem estar na mídia como uma pessoa gospel. Então a gente vê que isso aí é um mercado muito atrativo para muitas pessoas. Então é um clube religioso, no caso, é um clube, não é igreja. Para muitas pessoas. Não é um lugar de adoração, né? Exatamente. Porque o clube não é um lugar de adoração, não é a igreja, não é aquilo que é santo, que Salomão, que Deus colocou no coração de Davi e que Salomão executou. Não é bem isso. Então a gente vê que tem muitas pessoas, missionários, se aproveitando disso aí. Porque o que é que ele vê? Ele vê que existem igrejas verdadeiras que anunciam a palavra de Deus e muita gente não consegue se firmar nessa palavra. Não consegue se firmar nessa igreja, andar de acordo com a palavra de Deus. Então o que é que elas fazem? Ela procura igrejas que lhe aceitem da forma que elas são e da forma que elas desejam viver. Então, muitas pessoas aí, buscando esse tipo de coisa, fizeram o quê? Clubes. Hoje a gente tem igrejas que tem paquera, que tem noitadas,
que tem música. Mas nessa igreja, irmão, será que a gente pode encontrar santidade, graça? Isso aí tá Se sabendo. torna até irônico, né? É uma ironia falar isso, porque são igrejas, irmão Samuel, irmão Fábio, que elas são preenchidas, ela lota. É Ela verdade. lota. Se você vê um culto de oração e um show gospel, se você comparar um show gospel, meu amigo, se você levantar o pé, é capaz de você ficar sem lugar. É verdade. Você ficar de pé solo de tanta gente. Agora, na oração, num culto de oração, num culto de ensinamento, ou até numa EBD, uma escola dominical, você vê um número É o que reduzido. nós sofremos, né? Nós sofremos por isso, porque as pessoas não têm interesse em aprender as Sagradas Porque Escrituras. elas buscam os próprios interesses. Servir a Deus é você viver a vontade de Deus. Ou seja, não é fácil viver para Mas Deus. essas pessoas elas não têm em si a graça. Na verdade, ele não tem a graça. O reconhecimento. Não tem a graça. E quando ele não tem a graça, eu digo que também eles não têm o Espírito de Deus, né? Não. Ele não tem o Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele é santo, ele já tem um nome, o nome já diz, o Espírito ele é santo. E para ele habitar em nós temos que ser separados, santo, temos que levar uma vida de santidade. Feito o irmão Fábio até no início da aula, ele frisou bem isso aí. Então a gente tem que ter uma vida de santidade para que o Espírito Santo ele habite dentro de nós. Todo o problema. Então é bom lembrar que aqueles que andam segundo a carne são os que estão nessas igrejas clube, né? Podemos dizer assim. Então esses que estão segundo a carne, com certeza eles não reinarão, não vão herdar o reino de Deus, né? É o que está em Gálatas capítulo 5, verso 21. Então não podemos esquecer de que o mesmo Deus que é amor, né? Está no livro de 1 João 4,16, é também um fogo consumidor, né? Está escrito ao escritor, aos Hebreus capítulo 12, verso 29, né? Então é bom frisar e lembrar a esse que ainda há tempo de arrependimento, né? E possam gozar do amor de Deus, né? E não do seu juízo final, né? E podemos ter juízo final e muitas vezes alguém já passa pelo juízo em vida, né? É verdade. Passa em vida, né? É bom a gente deixar bem frisado que o grande problema de até muitos crentes hoje é querer ser amigo do mundo e achar que pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. No capítulo 4 de Tiago, eu quero até deixar esse texto, né? A própria epígrafe diz: devemos resistir às paixões. Isso é para crente, né? Pra crente. Palavra para crente, crente. né? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podes alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. No versículo 4, o escritor diz: adúlteros e adúlteras, outra tradução diz infiéis. E aí ele segue: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se, isso quer dizer de maneira oficial, inimigo de Deus. Quem pode resistir a Deus? Então precisamos tomar muito cuidado. Exatamente. E aí estamos já chegando ao final desse estudo. Eu gostaria, irmão Felipe, falar um pouco sobre dar frutos, né? Como crente, né? Precisamos dar bons frutos, né? Até a vinda de Jesus, né? Entendeu? Eu tenho um versículo aqui bem interessante para fazer a leitura para os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 15, verso 16. Vamos ver o que é que diz. Não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto fizeres em meu nome, pedir ao Pai, Ele vos conceda. Agora me fala fruto. Que fruto Aqui você pode destacar, vamos dizer assim, o fruto que o crente pode dar, né? Entendeu? A gente tem que dar graças a Deus por o Evangelho ter nos alcançado por intermédio dos discípulos que começaram a anunciação do Evangelho. Porque a gente vê que Pedro, ele após ter negado Jesus, ele voltou para a pescaria, mas depois que recebeu a virtude,
do Espírito Santo, que Jesus ele tinha dito que ia mandar um Consolador e mandou que eles aguardassem. E eles ficaram aguardando ali, receberam a virtude. Pedro saiu evangelizando, anunciando, e muitas pessoas se Começou a dar renderam. fruto, né? Começou a dar fruto. Agora, eu acho que tem pessoas, alguns crentes, que quando fala assim em frutificar, né, talvez eles pensam que frutificar é gozar das coisas boas do mundo. Que temos coisas boas do mundo, como uma boa casa, um bom veículo. A tal chamada né? prosperidade. Entender. Né? Confundem essa prosperidade. Então eles param na caminhada, né? Acho que isso é uma coisa que vai impedir a caminhada dele, porque ele não está dando fruto. Eu estou servindo a Jesus, e eu estou tendo bons frutos. Acho que eles talvez pensem dessa forma, né? A prosperidade, né? Pensa só em prosperidade material, né? Esquecendo da volta de Cristo, né? É interessante que Jesus ele não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para ele ser afligido mesmo, ser odiado. Não ser odiado, vai passar por aflição, vai passar por perseguições, por lutas. Os discípulos, os apóstolos foram mortos. A Tiago foi na espada, Pedro numa cruz de cabeça para baixo. Então foi assim, João Batista degolado. Então a gente vê aí qual foi por amor, o evangelho que foi que esses homens passaram. Então as pessoas no dia atuais estão querendo fazer isso aí, gozar dos bens e materiais, prosperidade, que nada disso é pecado, é bom, e Deus ele tem para nos dar. Exatamente. Agora a sua palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem pessoas que estão esquecendo de buscar o reino de Deus, estão aí numa luta, uma carreira desenfreada aí atrás de adquirir bens, riquezas. Meu irmão, lembre-se de uma coisa, irmão Samuel, irmão Fábio, nós somos aqui o quê? Aqui na terra? Somos peregrinos, nós somos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Muitas vezes alguém diz, não, porque acho que a gente não somos daqui. Jesus não volta agora não, que eu quero casar, eu estou me preparando, né? Tem gente que diz assim, né? Porque está preocupado com o fruto terreno. Aí devemos lembrar de uma coisa, irmão. Nós devemos lembrar que trabalhar na obra do Senhor, ser um obreiro, né? Quando eu falo obreiro, é todo aquele que trabalha na obra, né? Exatamente. Certo? Pessoas que ficam muitas vezes tristes por qualquer coisa, querem parar na obra, né? Até pessoas muitas vezes ficam preocupadas, trabalham em uma congregação pensando em posição, esquecem de uma coisa, tá? Esquecem da vida de Cristo. Eles não estão preocupados com a vida de Cristo, eles estão preocupados em aparecer, né? Então não é fácil, não é nada fácil ser obreiro, né? Nós temos que enfrentar lutas e tristezas, mas logo nos esquecemos. Quando é que nós podemos nos esquecer de tudo isso? Como nós vemos vidas se rendendo aos pés do Senhor, né? Motivo de nós estarmos alegres, porque a Bíblia te diz o quê? Quando um ímpio, ele se arrepende, né? A festa no céu. É o único momento na Bíblia, né, que você vai encontrar, dizer que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Se arrepende, né? E nós também se alegramos, né? Na verdade, então, não temos que parar na caminhada, né? Não vou fazer mais isso, né? Porque eu estou sofrendo, né? Tem um exemplo do apóstolo Paulo, né? Quando ele foi lhe dado o espinho na carne, lá na frente ele vai dizer que ele sente prazer nas perseguições, nas injúrias, no sofrimento. Ele sente prazer. Então, o cristão que não é provado, meu amigo, tem alguma coisa de errado com você. Exatamente. Olha, um cristão que dá fruto, ele sempre é otimista. Paulo diz, sabendo que a tribulação gera paciência, ele sempre do lado negativo vê o positivo. Não é verdade? Então, todo cristão que quer servir a Deus, que aguarda a volta de Jesus, dando fruto, não importa o tempo para eles. Porque o que vai mostrar se uma árvore dá fruto não é porque ela é frondosa. Muitas vezes a árvore tem muita folha, balança demais, faz até zoada, né? Por conta do vento, a árvore muito frondosa, ela faz barulho, né? O vento reflete o seu som através dela. Mas quando você procura um fruto, não tem, né? A pregação do Evangelho se dá exatamente porque é o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Essa pessoa tem amor, tem gozo. Gozo é alegria, trata-se de alegria, tem paz. A paz que a Bíblia fala aqui não é a ausência de guerra, né? Mas é exatamente você ter aquele estado de espírito confiante, tranquilo, mesmo em meio à dificuldade, né? Paz, aí vem a longanimidade, é você ser bondoso com o teu próximo, é você ser benigno, é a qualidade do que é bom. Alguém te faz mal, você não consegue ser maldoso com essa pessoa. Isso é uma pessoa benigna.
a bondade em si é exatamente a ação de uma pessoa benigna, é a atitude dessa pessoa. Ela não é só benigna, mas também ela age como uma pessoa bondosa. Fé, aqui não trata-se só de acreditar naquilo que ainda não viu, mas trata-se em fidelidade. É uma pessoa em que você pode confiar. Uma pessoa que diz, eu vou te ajudar e vai te ajudar. Uma pessoa que diz, eu vou orar com você e vai orar com você. Mansidão, uma pessoa que busca as almas também tem que amar as almas. Não pode, muitas vezes a gente ganha, mas na verdade a gente está perdendo. Por quê? Porque o ganhar a alma e pregar o evangelho é você tirar essa vida das mãos de Satanás e deixar ela permanente no reino de Deus. Muitas vezes a gente traz alguém para o reino e essa pessoa percebe que não era aquilo que ela achava que era dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não está dando os frutos dignos de arrependimento. Quando a gente prega o amor, prega a mansidão, prega a bondade, e quando essa pessoa entra na casa do Senhor, ela não vê nada disso. Então, quando ela sai, jamais ela vai querer voltar, porque ela sabe, de fato, a realidade da igreja. É exatamente o que Jesus disse no capítulo 17 de João. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, capítulo 17. Ou seja, a unidade, o amor entre as pessoas. Aí Jesus conclui dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a eficácia da pregação do Evangelho se dá exatamente nessas atitudes que compõem o fruto do Espírito Santo. Ainda falando da frutos, é interessante aqui, o que o comentarista da lição ele deixa para nós, né? Ele deixa um alerta, então posso até dizer, ele diz, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá. Veja que aqui o comentarista, ele mais uma vez, ele relata a respeito da vinda de Cristo. O que nós podemos perceber hoje, na atualidade, estamos esquecendo de falar da vinda de Jesus. É verdade. Né? Podemos dizer com certeza, as pessoas pregam hoje, querem pregar a bênção. As pessoas chegam na igreja hoje, aquela pessoa que está lá no banco, parado, sentado, não dá uma glória. Sobe no púlpito já falando de mistério. Né? Fala mistério que Deus me mandou aqui, né? Mas Deus me mandou para dizer isso, mas Deus me mandou, Deus me chamou, Deus nos chamou, né? Para que nós pregássemos o seu evangelho, né? E dizer para o mundo, né? E para a igreja também, que Jesus ele virá, né? Ele está vindo, Jesus ele virá, porque a palavra dele é fiel e verdadeira, né? Ele diz que vai voltar, com certeza ele vai voltar. Né? E se nós não tivéssemos essa certeza, nós estaríamos aqui, né? Assim, estudando a palavra do Senhor e pregando a palavra do Senhor. Então o Senhor ele virá quando não poderemos mais anunciar salvação. O Senhor vem e já não podemos mais anunciar. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas, né? Muitos já estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho, né? Há muitas pessoas esperando, né? Eu posso dizer que sempre eu estou pregando o Evangelho, porque muitas vezes há alguém que acha que pregar o Evangelho é estar em cima de um púlpito. Pregar o Evangelho é estar com um microfone de boa qualidade para pregar. Mas pregar o Evangelho você tem a oportunidade, irmão. Sempre que você está perto de alguém, há uma ocasião para você pregar o Evangelho. Estava eu em um ambulatório grande, tá? Aí tinha mais de 100 pessoas nesse dia, grande mesmo, e uma senhora conversando comigo, né? Ela me falar a respeito de alguma coisa da vida dela. Eu comecei a falar e ali de imediato eu me vi pregando o Evangelho para centenas de pessoas. Eu não pude me conter. Eu digo, eu não posso me calar, eu vou aproveitar agora, eu vou falar. Eu via pessoas chorando na minha frente, né? Pessoas, aquelas pessoas estavam com sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, irmão, que nós possamos cada dia mais pregar a palavra do Senhor, né? Aonde você estiver, você prega a palavra do Senhor, né? Aquela pessoa está perto de você, passando uma situação difícil, está contando a sua vida para você, você já apresenta Jesus, né? E fala para essa pessoa que Jesus ele vem, Jesus virá, né? Jesus vem para levar um povo separado. Este povo é a igreja do Senhor. Exatamente. É bom a gente falar o que a gente vive. É por isso que a igreja hoje, eu digo a igreja no modo geral, né, alguns cristãos não vivem a pregação do Evangelho, não pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque para eles isso não é algo corriqueiro, algo real, algo vivente. Porque você fala constantemente daquilo que você tem experiência. Então é de suma importância a gente viver essa experiência de que Jesus vai voltar diariamente. E assim a gente deve pregar. A pregação do Evangelho não serve apenas para a gente alertar as pessoas, mas também faz com que a gente se lembre
E não se esqueça, lembra quando o próprio Deus disse a Moisés, dizendo, olha, os mandamentos, a lei do Senhor, você vai atar no umbral, você vai atar na porta, você vai falar andando, vai falar deitando, porque a pronúncia em si vai fazer você estar também lembrado de determinado fato. Então que a gente possa realmente pregar o Evangelho, porque a igreja que não prega o Evangelho é uma igreja que ainda não é consciente de que a vinda de Cristo ela é real. Amém. A gente tem que agradecer a Deus pela vida do comentarista dessa lição, ter colocado um tema tão glorioso, né, na mente do irmão, para ele estar passando para nós aqui. A gente está estudando, porque muitas igrejas hoje, na realidade, elas deixaram de falar acerca do Evangelho. Nos anos 80, a escatologia bíblica era muito falada, mas de um tempo para cá ela veio se esfriando, as pessoas foram esquecendo os temas, que Jesus ia voltar e essas coisas todas. Então temos que louvar a Deus pela vida do irmão, que Deus ele colocou esse tema maravilhoso, e a gente está aqui falando acerca disso, e muitas coisas boas virão por aí ainda. Isso aqui é só o começo daquilo que está preparado aí, se Jesus ele não voltar daqui para lá, né? É verdade. Porque tá Jesus ele pode, né, voltar a qualquer momento, né? Talvez não dê tempo nesse vídeo e eu lá. E possamos fazer parte das 5 prudentes. E aí se a gente está no rol das 5 loucas, que a gente acorda, porque a meia-noite está chegando aí. É verdade. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero estar fazendo uma oração juntamente com os nossos irmãos pela tua vida, para que você desperte, se você ainda não despertou, se você ainda não participa da escola dominical, bíblica dominical, venha participar conosco da escola bíblica dominical aqui no Alto da Conceição. A palavra de Deus vai estar sendo ensinada através da Bíblia Sagrada, também sendo utilizado pelo Espírito Santo de nossos irmãos, na pessoa do nosso dirigente, nosso irmão Marcondes José. Então você está convidado, ou quem sabe até intimado pelo Espírito Santo, a participar, não só visitar, mas participar assiduamente. Você não sabe que você está perdendo. Então eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar nosso irmão para estarmos orando. Pai bendito, Deus de misericórdia, nesse momento, Senhor, queremos te dar graça pela tua palavra que foi ensinada, que foi passada, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo. Meu Deus, que todos aqueles que assistirem esse vídeo e que ouvirem tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, sejam impactados, abençoados pela tua palavra, Senhor. E que tudo seja para o glória do teu nome, que possa nos ver resultado, e que cada um aguarde a tua vida, Senhor, como servo bom e fiel, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.